Programa Bola e Amigos. Oferecimento Fiat do Brasil. Chegou Fiat Toro, carregada de atitudes. Muito bom dia para você, estamos começando mais uma edição do Bola e Amigos Game Show. Muito bem. Hoje é o dia 11 de janeiro de 2022, a nossa segunda edição do ano, a 33ª edição deste programa muito especial. Temos hoje dois convidados, o Marcos Vinícius, que esteve com a gente semana passada, e também o Henrique Coutri. Bom dia para vocês. Bom dia, Marcos. Bom dia, Henrique. Bom dia, Coutri Júnior. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham aqui mais uma vez nesse nosso segundo programa de 2022. E aí, Henrique? Bom dia, Coutri, bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos acompanham, tanto em Cuiabá quanto no mundo aí pelo YouTube. É uma honra estar participando aqui desse segundo programa do ano. Muito bem, muito bem, muito bem. Então hoje nós vamos falar sobre a Copa São Paulo, os times aí, né, de Mato Grosso. Vamos falar sobre o misto, a campanha que o misto fez, a campanha espetacular, né, de um modo geral, assim, que o Atlético Mato Grossense fez também. Vamos mostrar os gols dentro desses times na Copinha. Vamos falar também das novidades, né, do nosso programa desse ano. E temos hoje já um quadro novo. Muito bem, temos um quadro novo, é o Tá no Topo. O que é o Tá no Topo? O Marcos aí, né, os nossos convidados hoje, o Marcos e o Henrique, vão escolher qual é a contratação do futebol brasileiro que está no topo. Nós vamos trazer 21 contratações, 21 transações, né, e eles vão colocar numa pirâmide, das piores até a melhor contratação. Eles vão identificar a melhor contratação. Quando houver empate, né, eles não conseguirem chegar num consenso, este apresentador que vos fala terá que falar qual é, aí onde vai aquele jogador naquela contratação. Mas faremos isso. Espero que não precise da minha participação. Muito bem. Vamos falar também da SAF, né, em relação ao Cruzeiro. Foi uma bagunça que aconteceu essa semana em relação ao goleiro Fábio. Vamos ver assim, o que significa, né, uma SA para o futebol. O modelo de gestão do mundo corporativo, o modelo de gestão do futebol, a gente vai discutir, para trazer até uma reportagem aí do Mauro César, para a gente poder discutir em cima da opinião dele, inclusive, né, que mostra muita opinião sobre gestão que o brasileiro tem e que muitas vezes está equivocado, tá? Muitas vezes está equivocado. Mas a gente vai discutir isso aí também. Vamos falar um pouquinho do Tomate, né? Tomate, o goleirão lá, que jogou contra o Andirá, se eu não me engano, né, que jogou contra o Atlético Mineiro e foi retirado, e muitas outras coisas. Vai ter bastante coisa aí, beleza? Vamos lá, então. As datas que eu falei, né, na boca da galera, não hoje, nos próximos programas, e também vamos fazer a Copa Hardcore de FIFA para PC, beleza? Tá bom? Gente, vamos ver então, vamos começar aqui falando um pouquinho aí do Tomate, né, o goleirão do Andirá. Se vocês puderem passar aí o lance, uma resenha, aí, um resuminho aí do Tomate, que a gente mandou o vídeo, para a gente poder conversar em cima do que aconteceu com o goleirão. Vamos lá. Não conseguiram segurar? Pô, a dor de barriga tava demais, mano. Não conseguia, tive que pedir pra ir embora, porque tava a ponto de sair no meio do jogo. O pessoal tirou um sarro com você ali? Muita coisa. Brincaram muito e foi difícil achar o banheiro, filho. Aí que complicou tudo. No final deu tudo certo, graças a Deus. Valeu, Berguinho, obrigado.
Esse aí é o jogador que teve dor de barriga. Ah, que fase, gente. Vamos conversar sobre isso por enquanto, então. Esse foi o que teve dor de barriga lá. O que vocês acharam desse lance aí, Marcos e Henrique? O jogador teve uma dor de barriga no meio do jogo, precisou sair, e fez suas necessidades e voltou. Isso acontece, né? Já vou preparar o vídeo aqui enquanto vocês falam e a gente vai mandando. Fala aí, Marcos. Isso acontece. Isso aí é inerente ao ser humano, vamos dizer assim, né? É uma necessidade fisiológica. Da mesma forma que alguém como eu sou advogado, fazendo uma petição, precisa parar às vezes para ir ao banheiro, ou fazendo uma campanha como o Henrique faz, né? Montando, ele está trabalhando e durante o trabalho ele teve uma necessidade, né? Talvez um pouquinho mais distante o banheiro do que nós teríamos nos nossos locais de trabalho, num local desconhecido para ele, porque não deve ser o campo onde ele está acostumado a jogar. Ele teve que desvendar, né? Desvendar o local. Isso, desvendar o local, esquecer de pegar o mapa antes, né? A saída de emergência para esse tipo de emergência, mas de qualquer forma faz parte do espetáculo também, de alguma maneira, e entra aí para as grandes histórias da Copinha também. Lembrando que jogadores profissionais já fizeram isso também. Salvo engano, o Ronaldo Fenômeno já fez xixi, né? Urinou no próprio campo de futebol, no meio do campo. Então, assim, uma Olimpíada, não estou dizendo né? que seja não que seja melhor ou pior, só estou dizendo que isso acontece, né? Nesse tempo atrás também teve aquele árbitro, né? O árbitro também precisou fazer as necessidades ali no meio do campo, ele fez um xixizão lá no meio e coisas que acontecem, né? Como o Marcos estava falando, a gente está trabalhando e vira e mexe acontece uma dessa. Mas o legal também é a sinceridade dele, né? Foi lá, falou o que aconteceu de fato e bola para frente. Vamos para a próxima agora. Eu me lembro daquela máxima que a gente fala no futebol, o jogador tá mal, o caso dele, pede para fazer o número 2 e sai, vai. Porque ele saiu e voltou, né? Ele não foi. Aí o permitiu que ele faz e funcionou de uma maneira bacana. Muito bem, vamos ver. Acho que deixa eu ver se subiu aqui, só um pouquinho. Eu acho que já foi. Vamos ver aqui. Já foi. Se você puder colocar então, Wender, por gentileza, o tomate. Acho que ele vai ter que baixar lá ainda, né? Então vamos seguir o nosso programa aqui, depois a gente passa do tomate, beleza? Vamos começar aí nosso quadro novo. Começar o nosso quadro novo. Tá no topo. Vocês dois agora estão aí complicados, né? Vão ter que se virar para escolher os jogadores. Vamos ver. Olha o tá no topo. Deixa eu pegar a lista dos nossos jogadores aqui. Para a gente poder trabalhar aqui. Vamos ver então, ó. Temos o Alisson, o Benítez, o Bruno Alves, o Cano, o D'Alessandro, o Everton, o Felipe Melo, o Jailson, o Jandrei, Marcelo Lomba, o Natan, o Nicão, o Patrick, Paulinho, Rafael Navarro, o Rafinha, o Ricardo Goulart, o Rodriguinho, o Valdívia, o Wesley Moraes e o William Bigodes. Senhor Marco, senhor Henrique. Vamos começar preenchendo aqui a base da pirâmide, né? Temos 6 jogadores aqui para colocar na base da pirâmide. Que significa o quê? As contratações com menos impacto. Nós vamos deixar lá a última, que é o tá no topo, que seria a melhor contratação, né, no futebol brasileiro, segundo a opinião de vossas senhorias. Então podemos começar. E qual é o primeiro jogador aí, Marcos, que você acha que a gente poderia colocar na base da pirâmide?
Eu vou tentar construir essa pirâmide, pelo menos em relação às minhas opiniões, levando em consideração, em primeiro lugar, o histórico recente, a temporada passada desse jogador, e um pouco também da história dele, né? Não só a história e não só a temporada passada, mas dando um peso um pouco maior para a temporada passada, que seria a última referência que a gente teria desses jogadores, né? Então, dentro desse Ok. critério, eu entendo que a título de contratação para esse time, o que poderia contribuir, não contribui muito, seria o D'Alessandro. Eu começo com o D'Alessandro, não pelo histórico, que é um grande jogador, né, mas já está no fim de carreira, entra num time que já está um pouco mais ajeitado, com uma dinâmica diferente, apesar de ter perdido algumas peças. Mas eu consideraria o D'Alessandro hoje como um jogador de pouco impacto para o Internacional. Muito bem. Henrique, o que você acha do D'Alessandro, opinião do Marcos Vinícius? Eu concordo 100% com ele. Vamos colocar o D'Alessandro aí embaixo. Até porque ele vem para o Inter para encerrar a carreira, né? Esse é o intuito principal da contratação. Ele vem, joga um período aí curto e se aposenta. Então, por esse motivo também é uma contratação já com um final definido e tempo definido já. Então, eu creio que ele está nessa base aí, neste ano, né? Sem levar em conta toda a história que ele teve no Inter, que foi fenomenal. Muito bem. Então, o D'Alessandro já está lá na base da pirâmide. Agora eu vou começar com você, Henrique. Você agora escolhe um aí, depois a gente vê se o Marcos Vinícius conta com você. Junto com o D'Alessandro aí, eu vou colocar um reforço do nosso grande Cuiabá. Não é nenhum demérito, mas eu creio que o Valdívia, que veio para o Cuiabá, é um jogador que apareceu até na Copa São Paulo, né? Aqui do Mato Grosso, e despontou aí, jogou por grandes times, jogou até inclusive no Inter também, São Paulo, Atlético Mineiro, entre outros. Mas agora ele vinha jogando uma Série B pelo Avaí, tinha lá a sua função também, grande função no Avaí, mas eu acredito que entre esses nomes é um nome que eu colocaria nessa base, não porque acho ele ruim ou algo do tipo, mas porque os outros eu creio que estão um pouco à frente. Marcos Vinícius, Valdívia no Cuiabá. Base da pirâmide, você colocaria ele um pouco acima? Eu, na minha classificação aqui, coloquei ele um pouquinho mais para cima, por acreditar que ele ainda pode trazer algo para o Cuiabá. Mas não me oponho a estar nessa base, não, porque a distância, vamos dizer assim, entre os níveis que a gente teria para estabelecer aqui, não me parece algo impeditivo dele estar aí na base da pirâmide, não. Eu concordo com o Henrique. Então, Valdívia também vem para a base da pirâmide. Muito. E você, Marcos? Mais uma opção aí para a gente colocar aí. Vocês podem divergir um do outro, não tem problema não, hein? Manda bala. Fiquem à vontade. Não, tranquilo. Faremos isso, certamente. Mas eu colocaria agora também aí na base, não pela qualidade, mas pelo que eu acho que vai poder oferecer ao longo do ano. E depois eu até vou falar de um outro goleiro também, espero que um pouquinho mais para frente, mas eu acho que nessa base também entraria o Jandrei. O Jandrei claramente vai para o São Paulo para ser o reserva, o goleiro reserva, sem uma perspectiva de um momento ou outro atuar. Mais para fazer uma efetiva sombra ao Volpi. Então eu colocaria o Jandrei aí também como uma contratação boa, mas de pouco impacto, no caso, para o São Paulo. No caso do Volpi, eu acho ele um bom goleiro. Não acho ele um goleiro ruim, não. Mas eu sinto que ele é meio queimado no São Paulo. Vocês não acham, não? Por conta daquela coisa do Rogério Ceni, assim, ele faz defesas, ele tem as falhas dele também, mas muitas das falhas dele são por conta dessa mania que se tirou no futebol agora de ter que jogar, goleiro ter que jogar, mesmo a marcação adiantada, quer dizer, corre esse risco à toa. Eu acho que isso tudo tem momento, tem hora de se fazer. Eles põem na cabeça que o goleiro tem que sair jogando, independente da situação, sai jogando.
e penso que o Volpi esteja um pouco queimado, assim, mas não justamente, eu não acho que seja justo, eu acho ele um bom goleiro. Henrique. Pegando até esse gancho, eu também colocaria o Jandrei ali nessa base, porque se você for analisar em termos de defesa, né, vamos fazer defesa com a mão, vamos dizer assim, o Volpi é um ótimo goleiro para o que temos hoje no futebol, né, sem comparar as gerações passadas. Para hoje em dia ele é um ótimo goleiro aqui para o Brasil. Então eu acredito que o Jandrei não vai não vai tirar ele de titular, né? Não vai fazer uma grande mexida no São Paulo. Óbvio, é uma sombra de um goleiro que já jogou tanto aqui no Brasil quanto fora, mas não vejo tão grandioso assim para tirar o Volpi da titularidade do São Paulo, né? O que o Volpi erra é mais com os pés. Se você for ver, foram erros, como você disse, dessa coisa do goleiro ter que sair jogando. Então, vendo em termos de defesa mesmo, da função do goleiro ali de defender, eu creio que o Volpi é um dos top 5 assim, goleiros do Brasil. Muito bem, muito bem. Estamos aí já construindo, o nosso tá no topo. 3 já não tem mais chance de estar no topo, né? Que é o Jandrei, o D'Alessandro e o Valdívia. Eles já estão aí na nossa base da pirâmide. Eu perguntei agora para o Marcos, agora é a vez do Henrique. Então, Henrique, sua próxima indicação para a base da pirâmide. O bom é que no voto anterior o Marco já deu uma intimada, assim, né? Porque eu acho que ele leu qual ia ser meu próximo voto. Eu colocaria aí embaixo o Marcelo Lomba, porque ele vem e não... Né, o Everton é o goleiro do Palmeiras, então eu acho que o Palmeiras erra ao contratar um veterano para ser reserva do Everton. Na minha opinião, tinha que preparar alguém, e até muito se fala hoje do Ivan da Ponte Preta no Corinthians, que o Corinthians está interessado. É um ótimo goleiro, está na Série B, e poderia ser um sucessor para o Everton, por exemplo. O Palmeiras que tem um pouco mais de bala via patrocinador, né? Então, eu acho que é uma contratação que não faz cosquinha, assim, no Everton, né? É um goleiro, para mim, da base da pirâmide, assim. Muito bem, Marcos Vinícius, o Henrique acha o Marcelo Lomba. Nessa eu vou ser obrigado a discordar, porque na minha ideia, o Marcelo Lomba tá bem mais lá para cima, diferentemente do Valdívia, porque realmente o Everton é melhor do que o Marcelo Lomba é um veterano, mas me parece que o Marcelo Lomba ele foi contratado nesse ano porque o Palmeiras vai disputar grandes campeonatos mais uma vez, como tem sido nos últimos tempos, então precisa de um goleiro também já experiente. E esse ano é um ano de Copa do Mundo em que o Everton, que é o titular, ele pode ficar muito tempo ausente do Palmeiras em razão de compromissos da seleção, de convocações para a seleção. Então me parece que o Marcelo Lomba, pela sua experiência, ele vai ter uma grande importância, né, no elenco do Palmeiras, para que o time continue conquistando os títulos que conquistou nos últimos anos. Então, eu não colocaria o Marcelo Lomba no mesmo patamar, por exemplo, do Jandrei, como a gente falou para o São Paulo. Eu acho que o Marcelo Lomba ele vai ter uma importância muito grande no time do Palmeiras em razão dos momentos em que o Everton ficará fora do time. Em razão desse nosso calendário maluco, né, que não para os jogos enquanto tem jogo da seleção, diferentemente do que acontece na Europa, por exemplo. Sim. Só me tira uma dúvida aqui, o Jailson saiu, foi esse ano? Foi agora. Ele já tinha saído. Foi. Acabou o contrato e ele saiu. Então, e na minha opinião, foi uma besteira ter dispensado o Jailson e ter contratado o Lomba, porque o Jailson já tem uma identificação, campeão brasileiro titular, né, naquele ano que o Praz machucou. Então, eu achei uma contratação assim meio sem vai sentido. Ter uma importância muito grande no time do Palmeiras. Bom, temos um passe, né? Dos momentos em que o Everton ficará fora desse nosso calendário maluco, né? Que não jogos enquanto tem jogo da seleção, diferentemente. Então, o Marcos Marcelo Lomba deve entrar aqui. Então,
achei uma contratação meio sem sentido. Temos um... Desenho com os calendários malucos, né? Que não jogos, enquanto tem jogo da seleção. Temos um... Desenho com os calendários malucos, né? Que não jogos, tem jogo da seleção. Temos um... Calendário maluco, né? Peraí que tá dando um retorno aqui, que entrou aqui uma coisa no meu... Deu um problema aqui no meu áudio, mas já tá certo. Bom, deixa eu só resumir aqui. Eu perdi algumas falas, o Marcelo Lomba, o Henrique não gostaria que entrasse, o Marcos gostaria que entrasse. Aí sobra para a minha pessoa, né? O Marcos... Mas aí... Não, o Marcos gostaria... você acha que... Peraí, me ajuda aqui. Eu voto no Marcelo Lomba para entrar nessa base aí. O Marcos não falou o voto dele, mas ele é contrário ao Lomba. Tá. Então o Marcos não quer que o Lomba entre aqui. Não, mas ele começou falando do Lomba, não foi? Fui eu. Você? Tá. Uhum. Então tá bom. Vamos deixar o Marcelo Lomba de lado, daqui a pouquinho a gente conversa sobre o Marcelo Lomba. Quando a gente chegar no sexto aqui que vai entrar. Então, se for você agora, Marcos Vinícius. Agora a gente vai de polêmica, né? Provavelmente, não sei o que o Henrique acha, mas eu colocaria nessa base aí o Rafinha, tá? Porque o Rafinha, pelo que ele jogou no Grêmio no último campeonato, ele sequer mereceria ter uma chance no São Paulo, né? Então é aquela história, o histórico dele é muito bom, é um jogador muito vencedor, mas ele foi rebaixado com o Grêmio e além disso, né, muitas partidas sequer ele foi titular desse time do Grêmio. E algumas partidas que ele jogou, que eu tive a oportunidade de assistir, ele se mostrava sempre muito nervoso, não fazia uma boa partida, não jogava nem perto do que ele já chegou a jogar algum dia, ou mesmo que ele jogou no Flamengo nas temporadas anteriores, né? Então eu colocaria o Rafinha pelo atual momento, pelo que ele mostrou no Grêmio no ano passado, e pelo São Paulo está tentando de todas as formas um lateral direito, tentou com o Daniel Alves, tentou e não está conseguindo, e mais uma vez me parece que o São Paulo vai errar nessa contratação para lateral direito. Então o Marcos Vinícius coloca o Rafinha na base da pirâmide. Henrique, Rafinha vai ou não vai para a base da pirâmide? Por quê? Na minha pirâmide aqui ele estava um nível acima, mas nada que ele não possa ir para um nível abaixo. É mais por conta das outras opções mesmo que ele estava um nível acima. Mas eu concordo com tudo que o Marcos disse. Acho que o São Paulo está tentando essa lateral direita com grandes nomes, como ele disse, além do Daniel Alves, teve o Juan Fran também, né? Jogador de seleção espanhola. E está apostando de novo. Duas apostas deram errada, né, em contratar um medalhão para lateral direita e mais uma vez está agindo da mesma forma. Então eu concordo com ele, pode deixar ele aí embaixo sim. Então Rafinha vai para a base da pirâmide. Olha, eu concordo plenamente. Acho que foi uma contratação focada. E vamos ver o que o São Paulo vai fazer com o Rafinha, né? Porque vocês estão dando Daniel Alves, mas Daniel Alves foi contratado pelo São Paulo como o melhor lateral, como o melhor jogador da Copa América. Pela idade, chega a ser até assustador isso, né? Jogou muito bem mesmo na Copa América 2019. E ele não foi usado na lateral. Então, assim, o que será que vão fazer com o Rafinha? Porque era diferente. O Daniel Alves vinha de uma boa temporada, né? Pelo menos de um bom campeonato como lateral. O Rafinha vem de uma temporada horrorosa como lateral num time rebaixado. Então, assim, para mim também, Rafinha está ali embaixo, fica na base da pirâmide, além do que
né, não tem nada a ver isso com futebol, mas como diria Milton Leite, quando ele se referiu ao Rogério Ceni, eu me refiro ao Rafinha. É um cara chato. Muito bem, isso também não tem nada a ver. Vamos ao próximo, então. Agora foi o Marcos, né? Henrique, escolhe aí mais um. Depois a gente vai decidir o Marcelo Lomba. Então, Couto, nessa eu... Vão achar que eu tô pegando no pé, mas não tô não, viu? Nessa eu vou com mais um reforço do Cuiabá também. É o Everton. Eu acho que, assim, ele já foi um bom jogador, mas hoje em dia não, né, não foi para um Grêmio que sofria com a ausência quando perdeu o Cebolinha, e ele foi lá para ser um jogador de beirada, para fazer essa diferença, e no fim não conseguiu jogar também, e não deu certo. Então, que Everton é esse que vem, né? A gente não sabe. Foi o do Atlético Paranaense ali, o que começou bem no Flamengo, ou o que jogou depois ficou mal no Flamengo, não jogou bem no São Paulo, vai pro Grêmio? Eu não confio muito nessa contratação, então colocaria ele na base. Tá bom. Marcos Vinícius, o Henrique, indica o Everton para a base. Eu acho duas coisas, aliás, três coisas. A primeira é que o Henrique tá pegando no pé do Cuiabá. A segunda é que o Henrique tá tentando cavar um cargo, né, ser contratado para ser gerente de futebol do Cuiabá. Porque só tá criticando as contratações do Cuiabá, não é possível. Mas né? calma, ainda não chegou na Enfim. que eu vou elogiar pra caramba. Eu tenho até medo desse elogio. Mas, enfim, embora o Everton não tivesse na minha base, mas eu entendo que ele também pode ocupar esse local, sim. Pelo mesmo motivo que o Henrique falou e que a gente tem dito aqui, né? Que foi a temporada passada do Everton. Né? A gente também, pelo mesmo motivo do Rafinha, ele também estava no Grêmio, né? O time rebaixado, não jogava. O Grêmio jogou com meninos, bons de bola, mas com meninos, e ele não foi aproveitado, lesões, etc. Então, que Everton, que é esse que chega pro Cuiabá, eu tenho esperança de que ele possa fazer um bom trabalho, ter uma opção ali de saída pelo lado, né? No ataque do Cuiabá, mas realmente pode ocupar essa base, sim, da sua nossa pirâmide. Então vai. Everton já está lá. Agora a do Marcelo Lomba. Ficou para mim. E eu vou colocar o Marcelo Lomba aqui. Vou colocar o Marcelo Lomba na base. Por que eu vou colocar o Marcelo Lomba na base? Por uma questão de gestão da equipe. Né? Eu não achei totalmente desnecessária essa troca de dois goleiros experientes. Para que dispensar um, se você já tem, e trazer o outro? Sempre tem aquela fala assim, a gente não sabe o que está nos bastidores, aquela coisa toda, mas a gente sabe muito bem também o que acontece nos bastidores, e muitas vezes as transações, né, elas só acontecem para beneficiar empresários, dirigentes, jogadores, porque em termos de gestão de clube, totalmente desnecessário. A gente já tinha um jogador acostumado ao clube, referência no clube, a torcida gostava dele, então trocar dois jogadores experientes para mim foi totalmente desnecessário, não pelo Marcelo Lomba e não pelo futebol do Marcelo Lomba, mas eu acho desnecessário. Então é uma transação, uma contratação. Quer dizer, depois que dispensou o outro goleiro, claro que passaria a ser importante, mas essa troca não precisaria ter acontecido, na minha opinião, enquanto gestor do clube, pensando no clube, pensando na empresa. Quando você tem outros interesses por trás, pode ser que a coisa mude, tá bom? Então eu mantenho o Marcelo Lomba com a base da pirâmide. Bom, vamos então para o próximo, né? Foram 6, agora volta o Marcos, é isso, né? Marcos aí escolhe o próximo. Agora dá uma bagunçada aqui na minha tabela, mas vamos lá. Eu acredito que foi uma contratação que esse jogador talvez não tenha muitas oportunidades. A gente pode estar enganado, vai ter um campeonato paulista aí pela frente,
mas eu colocaria o Jailson do Palmeiras. É um jogador que chega, mas me parece que as posições todas onde ele poderia jogar, o Palmeiras já está muito bem servido e ele seria uma opção, não seria alguém para tomar o lugar de titular de algum outro jogador que já esteja lá. Então eu colocaria o Jailson. Henrique, Marcos colocou o Jailson, então do Jair. O que você acha? Vou comprar essa dica do Marcos aí. E também concordo. Acho que assim, o Palmeiras perdeu alguns jogadores, né? O Felipe Melo na posição do Jailson. Não que ele venha para substituir o Felipe Melo, mas ele vem para substituir a vaga deixada. Precisava de mais um jogador ali daquela posição e ele vem para somar o clube. Então eu creio que ele vai ser um jogador, ele é uma reposição, né? Uma contratação de reposição e por isso também creio que ele não vai virar titular da noite para o dia, talvez futuramente, mas agora não. Então concordo com ele. Tá bom, então Jailson já está na base, na segunda linha, né, na segunda faixa aí da nossa pirâmide. Muito bem, olha aí o Jailson, né? Vamos então agora para o próximo, agora o Henrique escolhe. Agora começa a apertar, né, Couto? Agora começa a ficar complicado, mas eu vou colocar um jogador aí que a gente não viu jogar muito, mas não é por isso que eu vou colocar. Eu vou votar no Wesley Moraes, que é um atacante, né, que jogava tem contrato com Aston Villa, se não me engano, e estava de empréstimo para outro clube de fora também. Só que nas duas últimas temporadas, né, na passada e nessa atual, como ele estava na Europa, já está no meio da temporada lá, ele fez 10 jogos, ele se lesionou tudo, então fez 10 jogos só, nessa uma temporada e meia, e não marcou nenhum gol. Então, por ser um atacante, tudo bem, ele foi convocado pelo Tite em 2019 para 2 amistosos, mas pós-lesão, e levando em consideração isso que a gente está falando da última temporada, eu coloco esse atacante que veio para o Inter nessa terceira fileira. Eu não votei nele na quarta porque ele tem potencial, é jovem, então creio que agora ele se encaixe nessa terceira fileira aí. E não é só, né? 2019 está distante, porque ainda tem uma pandemia que distancia muito mais ainda tudo, né? Deixa tudo muito Sim. doido. Já que você acha que vai acabar, o negócio complica outra vez e vamos tocando. E aí, Marcos, o que você acha? Você concorda com o Henrique? Discorda do Henrique? Eu concordo com o Henrique, tá nessa segunda faixa aí também, embora as últimas temporadas, as 2 últimas, vamos dizer assim, né, não tenham sido boas, mas em tese é alguém que pode contribuir. Então, assim, é aquilo que não foi bom, mas tem uma perspectiva de poder, às vezes, encaixar nesse time do Internacional, que vai estar bastante modificado também, mas é um jogador que pode trazer alguma coisa boa para os torcedores do Inter, sim. Muito bem, Wesley Moraes, então, na segunda faixa da nossa pirâmide. Agora o Marcos escolhe aí o próximo jogador para esta segunda faixa. Eu vou em mais um jogador que veio do Rio Grande do Sul para São Paulo, que é o Alisson. Pelos mesmos motivos dos outros jogadores, mas ele teve um pouco mais de participação no campeonato. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque jogador que mais participou no time rebaixado é difícil, né? Que é o Grêmio, Pois né? Que estava no Grêmio. Pois Mas de qualquer forma, é um jogador que já é um pouco mais experiente, jogou em grandes clubes, como o Cruzeiro, por exemplo, o próprio Grêmio, e agora chega ao São Paulo para tentar dar um pouco mais de experiência do meio para frente para o time do São Paulo, que a gente vai falar de outras contratações do São Paulo também, mas que até então era um time muito jovem do meio para frente. Então, o Alisson, eu acredito que, embora não tenha feito uma temporada brilhante no último campeonato brasileiro, ele pode somar assim, ao time do São Paulo. Muito bem. Henrique, o que você acha do Alisson, que o Marcos aí indicou, para esta segunda linha aí da pirâmide? Antes eu queria saber quantas vagas que faltam para essa segunda linha?
São 5, né? Então faltam 3. Esse mais 2. Faltam 3? Olha, eu tava quase discordando do Marcos aí, mas ele não, né, ele ficaria entre esses 3 próximos aí com certeza. 2, né, no caso, colocando esse. Nos 2 próximos, sim. Mas eu acho que pro São Paulo ele é uma boa contratação, porque o São Paulo não tem um jogador do tipo do Alisson no elenco. Então é uma carência que o São Paulo tem, foi lá e pegou uma peça que vai ser muito importante. Talvez não individualmente falando, assim, vai ser o cara que vai, nossa, despontar. Olha que show que foi a partida do Alisson, salvou o São Paulo. Mas creio que no coletivo é um jogador que falta muito no São Paulo, né, na posição dele. Mas por conta do número de vagas aí, eu concordo, sim. Muito bem, olha, chegamos aí ao terceiro. Faltam 2 para essa faixa. Então vamos agora. Esse foi o Marcos, né? Henrique agora, então escolhe o próximo. O próximo eu vou fazer um. Só quero deixar claro que o Marcos também tá invocado com o Sul, você vê, né? Mas eu vou. Agora eu vou inverter. O Marcos pegou um jogador do Grêmio que foi pro São Paulo, eu vou pegar um do São Paulo que foi pro Grêmio. Eu colocaria o Bruno Alves aí. Nada contra o jogador, acho um bom zagueiro até. Porém, a dupla de zaga do Grêmio sofreu com algumas lesões, né, na última temporada, isso é certo. Mas se os dois estiverem inteiro, eu acho que é uma dupla de zaga assim que o Bruno Alves não vai praticamente jogar, né? Vai ficar na reserva o campeonato todo. Mas é uma boa contratação, porém, entre as outras aí, que tem outras que vão ser titular e tudo mais, essa aí eu colocaria nessa segunda linha também, o Bruno Alves. Bruno Alves. Marcos Vinícius, Bruno Alves. Originalmente ele estava nessa segunda faixa, aí depois dessas escolhas que nós fizemos, eu colocaria ele um pouquinho mais para cima, porque eu concordo com o que o Henrique falou, mas a gente não pode deixar de lembrar, né, que o Grêmio vai jogar uma segunda divisão. E eu não sei se esses 2 jogadores titulares, eles permanecerão no Grêmio para o Campeonato Brasileiro da Série B, porque são jogadores caros e são jogadores bons. E me parece, então, que o Bruno Alves, seja como uma sombra para esses 2 ou para suprir a carência quando um deles não puder jogar em razão de lesão ou de cartão, etc., considerando que eles fiquem, o Bruno Alves ele vai ter a sua importância no elenco por ser um bom jogador. Muito melhor do que os zagueiros reservas que estavam no Grêmio no ano passado. Então, mas assim, eu concordo com o Henrique, porque originalmente o Bruno Alves na minha escala já estaria nessa posição também, então eu vou deixá-lo aí nessa segunda faixa. Muito bem, Bruno Alves ficou na segunda faixa. Bom, gente, é o seguinte, nós estamos chegando aí no horário da gente fazer nosso primeiro e único intervalo comercial do nosso programa, né, para o apoio aí aos nossos patrocinadores e as oportunidades, né, que eles podem aí trazer para vocês. Fiquem atentos aí às mensagens, né, dos nossos apoiadores. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para completar o Tá no Topo, quem será a melhor contratação do futebol brasileiro para a temporada 2022, na visão de Henrique e de Marcos Vinícius. A gente volta já já. Nada melhor do que conectar com o mar. E o Connect Me? Isso é o vento ou o ronco do motor? Que? Mal! A vida que você quer levar, a Fiat Toro leva pra você. Chegou a nova Fiat Toro, carregada de atitude. Pensou em lanche? Pensou Padilha Lanches. Entrega rápida, menor preço e uma enorme variedade de lanches. Nosso delivery é especializado para que seu lanche chegue até você quentinho. O atendimento do jeito que você gosta. Pode fazer seu pedido e retirar no balcão ou pelo delivery. Faça seu pedido pelo telefone. WhatsApp 992800312. Padilha Lanches Delivery. Uma verdadeira delícia.
Em 2022, curta a sua família, seus amigos e todas aquelas pessoas que te fazem feliz apenas com um sorriso. Tenha tempo para oxigenar as ideias, cuide da sua saúde e seja feliz. Em 2022, curta a vida. Uma homenagem da TV Mato Grosso, canal 27.1. Comer bem nunca foi tão fácil. Venha conhecer Restaurante Vitor Espetos. Comida saborosa, feita com amor e um ambiente acolhedor para você se sentir em casa. Venha fazer uma visita. Estamos funcionando também para almoço. Servimos refeição a quilo. Entregamos também pelo iFood. Restaurante Vitor Espetos. Sua fome pede o melhor espeto da cidade. Avenida Agrícola Paz de Barros, bairro Verdão. You know, any wish is possible. All it takes is a little courage to set it free. Você tem muitos motivos para escolher o Colégio São Mateus. Aqui eles vão preparar o seu filho para o futuro. Além de uma estrutura incrível, eles contam também com a melhor equipe de professores. Novo método de ensino, com a sala invertida. Seu filho protagonista. Formação literária e cultural de primeira linha. Do berçário ao ensino médio. Seu diferencial é a parceria com a família. Vem pro Colégio São Mateus! Estamos de volta aqui com o Bola e Amigos Game Show de hoje, dia 11 de janeiro de 2022, nosso segundo programa do ano, 33º programa, né? 33ª edição desse especial, o Game Show, Bola e Amigos Game Show. Muito bem, a gente está aqui com o nosso quadro, o Tá no Topo. Antes disso, antes da gente continuar aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pelo Lázaro Edno, para o Lázaro Edno, também para o Érico Rocha, que está dando aqui, Eurico Rocha, né? Estão parabenizando a gente pelo programa, curtindo o nosso programa. Um abraço também, está com a gente aqui, deixa eu ver. Demora um pouquinho para abrir. O Júlio César também, a Dadinha Santana,
ou Dadinha Santana, Rosimeire Dias, o Carlos Alberto Modesto, o Ângelo Epifânio e a Vera Lúcia. Mandar um abraço também aí para o Gabriel, né? Que semana passada acabou que eu tinha que mandar um abraço para o Gabriel. Eu não mandei um abraço para o Gabriel. Um abraço também para o seu Claudinei, para a dona Aparecida, que nos acompanham de Jaboticabal, exatamente onde eu estou nesse momento. Muito bem, muito bem. Vamos então continuar aqui com o nosso quadro Tá no Topo, quem será a melhor contratação do futebol brasileiro, na opinião de Marcos Vinícius e Henrique, para a temporada 2022. Nós paramos... Foi o Marcos, foi isso? Não, foi o Henrique, né? Eu escolhi o último, isso. Agora é a vez do Marcos. Então agora Marcos Vinícius escolhe o próximo. Ai, dureza por esse quinto nome aí, mas vamos lá. Estou em dúvida entre dois aqui, mas eu vou de William Bigode. O Henrique gosta do William Bigode, é fã do William Bigode, mas já é um jogador que está se encaminhando aí para um final de carreira. Não é que esteja em final de carreira já, mas está se encaminhando. Não teve muitas oportunidades no Palmeiras na última temporada, embora tenha sido muito importante em temporadas anteriores. Tem um histórico excelente como jogador, um jogador super vencedor, mas eu não sei como é que ele vai se encaixar num time do Fluminense com outros jogadores também experientes, vamos dizer assim, né? Então me parece que por ele estar chegando agora, ele teria um pouco menos chances, e aquele jogador de lado, que seria ele, com até um pouco mais de velocidade e talento, o Fluminense tem revelado boas promessas na base, então não sei se o William Bigode vai contribuir muito para o Fluminense, não. Então o Marcos escolhe o William Bigode para compor aí a segunda base da pirâmide. Henrique, você concorda ou não concorda com o Marcos? O Marcos já disse, né? Acho que ele é um excelente jogador. Acho até que ele foi pouco aproveitado no Palmeiras. Palmeiras no começo, principalmente no começo do ano passado, né? Da temporada passada, em que o Palmeiras perde alguns títulos ali nos pênaltis, nos jogos que até o William foi o melhor jogador do time. Mas, dentro das opções que a gente tem que estão sobrando, eu concordo com o Marcos, coloco ele aí também, mas mais por conta de quem está sobrando do que do resto. Muito bem, então vamos lá, terminamos a nossa segunda base, nosso segundo andar da nossa pirâmide aqui. Vamos ver, o primeiro ficou o D'Alessandro, o Valdívia, o Jandrei, o Rafinha, o Everton, o Marcelo Lomba, confere. Depois, Jailson, Wesley Moraes, o Alisson, o Bruno Alves e o William Bigode. Tudo bem? É isso mesmo? Isso. Então agora, vez do Henrique. Vamos começar aí a terceiro andar. Ixi, agora começa a ficar complicada a coisa. Eu falo isso toda vez, né? Mas é verdade. Ah, sim. Olha, eu tô entre dois aqui. Um vai ser muito polêmico e o outro um pouco menos. Mas eu vou de Natan no Fluminense, porque... Enfim, de um Atlético arrasador, ele não era uma das peças principais, né? Então, o Fluminense contrata um bom jogador, mas veio da última temporada sem ser titular. Tudo bem que era um time incrível, mas o Fluminense contrata um reserva do Atlético Mineiro, né? Então é por esse motivo, sem mais ou menos. Eu acho ele um excelente jogador, mas por conta desse fator eu coloco ele aí. Marcos Vinícius. O Natan já estava nesse terceiro piso aí da minha escala, então eu concordo com o Henrique pelo que ele falou. Me parece que realmente é um jogador que vem para somar bastante, né, para o Fluminense. O Fluminense ter feito várias contratações,
Então, o Natan é mais um jogador para integrar esse elenco do Fluminense. Acho que vai dar certo, mas não vai ser algo extraordinário. Então, começamos aí nosso terceiro andar com o Natan. Marcos, sua sugestão agora para compor o segundo aí. O segundo personagem, né, da nossa terceira plataforma. Se fosse para tumultuar, tem 2 jogadores que se eu falasse agora, o Henrique ia cair da cadeira, então mas eu não vou falar desses 2 agora, até porque eles não estariam no meu terceiro piso mesmo. Mas tem 2 jogadores aí que o Henrique provavelmente colocaria acima da pirâmide, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, vai chegar o momento disso. Eu já até sei quais são, mas tudo bem. Para surpresa de 0 pessoas, né? Mas enfim, de toda forma, vamos lá. Eu seguiria agora falando do Benítez, que é aquele que parece que vai, não vai, acaba a fundo, mas não, né? Porque se espera muito, é um jogador que tem qualidade, que já teve boas partidas, mas que hora que a gente fala, não, tá bom, mas vamos ver a sequência do Benítez. Não tem. Né? O Benítez, muito mal comparando, eu até acho que o outro que eu vou falar é melhor, que é o Paulo Henrique Ganso, é mais jogador, mas é um Ganso, né? É um pouquinho pior que o Ganso. Tem lampejos em algumas partidas, mas parece que não é muito interessado. Ele está no nível ali de interesse, aparentemente, né? Do Luan, que está no Corinthians, que era do Grêmio. Então eu colocaria o Benítez. Muito bem. E aí, Marcos? Henrique, concorda ou não com o Marcos? Benítez, eu acho uma ótima contratação para o Grêmio, pensando em Série B, né? Concordo com o Marcos em que ele diz que o Benítez começa jogando muito bem, né? Foi assim no Vasco, no próprio São Paulo que ele estava, o Campeonato Paulista que ele fez foi assim, entrega 10 a faixa e deixa ele levantar o troféu, porque ele jogou muita bola. Mas depois que passa esse início de temporada, início de time ali, que ele empolga todo mundo, realmente ele dá uma sumida, assim, né? Mas ele é um jogador que pode definir o jogo a qualquer momento, seja com uma assistência ou com uma bola ao gol mais colocada, assim, ele tem a técnica muito boa. Mas, dentro das opções, eu concordo com o Marcos, aí? Sim, eu deixo ele aí, sim. Acho até que tá no lugar certo, assim, não colocaria ele realmente nem mais para baixo, nem mais para cima. Tá bom, Natan e Benítez, aí na terceira base, no terceiro patamar da pirâmide. Quem será que está no topo? Quem esses dois vão, né, definir como a melhor contratação do futebol brasileiro para 2022? Então agora a vez do Henrique. Propositura do Henrique. Eu vou jogar uma bomba e vou sair da tela, tá? Eu colocaria aí nessa fileira o Ricardo Goulart. Aí agora é a hora que a torcida me xinga, né? Mas por que o Ricardo Goulart? É inegável que ele foi um excelente jogador, tanto naqueles bicampeonato do Cruzeiro, né? Foi lá para a China, deitou e rolou no campeonato chinês. Foi muito bem, porém as últimas temporadas dele, tanto que ele tentou jogar no Palmeiras, não conseguiu, sofreu com lesão também, não conseguia jogar, e a partir daí eu acho que ele já foi mais para ele fazia aquela dupla, né, no Cruzeiro com o William, e os dois estão mais ou menos na mesma fase, assim, não comparando tecnicamente, mas comparando a idade chegando e enfim, talvez já seja o início do final aí da carreira dele. Então eu não sei qual Ricardo Goulart é esse que está chegando no Santos. Vai ser o 10, é o melhor jogador do elenco, com certeza, mas não acho que ele é o Ricardo Goulart do Cruzeiro e da primeira passagem dele na China. Então eu colocaria ele aí. Terceiro patamar aí para Ricardo Goulart. Marcos Vinícius. Aí eu vou discordar, ou como diria um amigo meu, desconcordar novamente. Não. Ele vai ter
um time que também, de alguma maneira, vai jogar para ele, diferente do que foi no Palmeiras. E até por como é que a gente vai, como é que eu posso dizer assim, por manutenção de alguns critérios, eu acredito que ele ainda tem algo a oferecer para esse time do Santos. Então eu não colocaria ele nessa terceira faixa, não. Até já antecipo o voto para que o Couto Júnior possa eventualmente decidir. Eu colocaria aí, por estar chegando agora, por ter, embora eu até acredito que ele vai ser útil no time, esse que eu vou falar agora, em razão dos desmanches, ou desmanche não, né? Desmanche é pesado, mas em razão da não renovação de alguns contratos, o encerramento de outros contratos, rescisão de contratos, eu acredito que estaria nesse terceiro patamar aí o Rafael Navarro. Você indica, então, o Rafael Navarro e não colocaria o Ricardo Goulart. Tá bom, vamos. Isso. Vamos segurar o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart estaria no piso acima, na categoria veteranos show, que já vamos formar na certeza. Então eu colocaria o Rafael Navarro aí nesse piso. Agora. O Rafael Navarro vem de uma excelente Série B, né? Perdeu a artilharia por 2 gols só da Série B, fez uma Série B muito boa pelo Botafogo. É um rapaz que vem aí jogando muita bola. Eu não colocaria ele nessa prateleira. Só vai ter que competir com Rony, com Daverson, com Dudu. Vai estar fácil para ele. Artilheiro, vice-artilheiro de Série B. Pode até dar certo, mas... Eu acho um bom jogador. Temos 2 discordâncias aí, né? O Rafael Navarro e o Ricardo Goulart. Bom, eu acho que a questão da Série B, e o Ricardo Goulart eu não colocaria ainda. Na minha opinião, vocês estão deixando um para trás aí que não está resolvendo mais nada para ninguém, que é o Felipe Melo. Se deixar esse Felipe Melo lá para cima também, vocês estão de sacanagem comigo. Agora você pode Vamos discutir o Felipe Melo. Vamos discutir o Felipe Melo. Por que o Felipe Melo não está na terceira, na segunda, nem na base da pirâmide? Marcos. O Felipe Melo ainda tá jogando, estava sendo importante pro Palmeiras, teve papel importante nos títulos, porque se a gente parar para verificar como é que era esse time do Palmeiras, sobretudo no ano passado, ou nos últimos 2 anos, Felipe Melo jogou de zagueiro, jogou de volante, e era um time que sofria bastante ataque, porque os 2, ou pelo menos um dos atacantes, não voltava para marcar como nos outros times voltam, tanto que era sempre bola esticada para esse jogador lá na frente. O Rony, o Wesley, é o Wesley mesmo, né, que chamou outro rapaz lá do Palmeiras, acho que é o Wesley, que é reserva. Tem o Wesley. O Dudu, tem o Wesley, né? O Dudu, então assim, o Felipe Melo tinha um papel importante ali e ele pode formar um belo time de Master lá no Fluminense, que o Fluminense está formando um belo time de Master. Time de Master também, time de Master lá, estamos, né? Mas eu acho que ele ainda tem que contribuir. Então, eu acrescentaria também a parte de liderança, né? Ele é um cara muito aguerrido, assim, é um jogador com muita raça, às vezes um time perde algum jogo por conta da falta dessa raça, desse deixar jogar, coisa que o Felipe Melo não deixa. Então, eu acredito que os times vão ter dificuldade para passar, né, para atacar o Fluminense com o Felipe Melo ali. Tá bom. Temos 3 opções, não tivemos consenso em nenhuma. O Felipe Melo está 2-0, o Felipe Melo está fora da terceira. Então, agora, vocês 2 empataram aí. Tem algum inconsenso aí que vocês poderiam colocar na terceira? Eu, Rafael, não colocaria, o Ricardo Goulart eu não colocaria. O Rafael, preciso pensar sobre o Rafael Navarro. Agora é a vez de quem? Agora é o Henrique, Eu que falei o Ricardo Goulart
Aí o Marcos falou no Rafael Navarro. Ricardo Navarro. Então, Henrique, dá uma opção aí para a terceira. Deixa eu só, eu sei que falou do Henrique, mas eu colocaria o Felipe Melo nessa faixa aí também. Mas é que seria o meu próximo voto, né? Que não foi meu voto, entendeu? Tá. Então, assim, entendi. Os meus 2 votos nessa daí seriam Rafael Navarro e Felipe Melo. Nesse terceiro patamar. Então já vou Felipe Melo, porque temos 2-1 aqui. Felipe Melo já vem. Mas isso não resolve É por isso que eu falei, porque isso não vai resolver a pendência entre Ricardo Goulart e Rafael Navarro para a 4ª vaga desse terceiro patamar. Que de repente, vamos ver agora. Você tem que votar um desses 2, porque eu não consigo votar em outro para colocar aí. Eu já tenho meu voto. Você não tinha... Qual que era a sua outra opção? No Rodriguinho, hein? O Henrique acho que vai de Rodriguinho, hein? Não, porque olha, o Marcos, ele deu a opção dele que você não deu ainda. Qual que seria a sua outra opção para cá? Não, mas eu dei a primeira. Ricardo Goulart, ele rebateu com o Rafael Navarro. Aí você tem que decidir, tá empatado 1-1. Não, mas eu não tenho outro jogador para colocar aí. Não, mas eu falaria Felipe Melo. Você falaria quem, Henrique? Eu falei Felipe Melo. Não, tudo bem, vocês votaram 2-1. Mas aí embaixo eu não colocaria nenhum outro. Eu colocaria o Goulart. Não, Henrique, ó. Tá faltando um, na minha opinião, para você aí. Então. Porque, ó, você falou Ricardo Goulart, né? Peraí, deixa eu... Ricardo Goulart, você falou. Ricardo Goulart, você falou Benítez e o Natan. Beleza? Aí o Marcos deu a ideia... Vamos supor que tivesse o Felipe, o Ricardo Goulart, né? O Marcos deu a ideia do Rafael Navarro. Você teria uma outra opção para colocar aí. Quem que você colocou na sua base primeiro aí? Era o Felipe Ney, não? Não, mas a minha base já foi desfeita por conta das outras votações. Por conta dos de baixo. É o que eu tô falando. Por isso que eu falo, o que sobra pra mim é o Ricardo Goulart. O que estaria aí já foi para baixo. Já. Tá certo. É isso que eu não estava entendendo, então. Então ficou o Ricardo Goulart. Eu acho que é melhor você desempatar. Então, eu vou no Rafael Navarro. Eu vou no Rafael Navarro. É que eu achei que você ainda tivesse mais um, mas tá certo, você já baixou um, né? Em função dos consensos, beleza. Isso. Tá fechado. Agora eu entendi. Bom, nós temos 6, 5, 6, 10, 15, então agora é você, né, Henrique? É isso? E aí eu vou manter o meu voto no Ricardo Goulart. Já que ele não foi na de baixo, eu coloco ele aí. Então você coloca o Ricardo Goulart aqui nessa faixa. Marcos Vinícius. E aí eu tô de acordo com o Henrique agora. Ricardo Goulart tá aí no terceiro nível, no 4º nível, né? No terceiro de cima para baixo, de baixo para cima no 4º nível. Isso aí, Ricardo Goulart. Então, já preenchemos mais um. Agora é a vez do Marcos falar, então. Nós vamos agora de polêmica, como diria o finado Avalone. Polêmica! Colocaríamos aí, neste patamar, Paulinho do Corinthians. Paulinho do Corinthians. É um jogador que tem tudo para dar certo no time, né? Até pela experiência que tem, pelo entrosamento de alguma forma que tem com os outros jogadores do Corinthians, mas a gente tem que manter um padrão. E qual foi a última temporada do Paulinho? Não teve. Já é um jogador mais para o final de carreira também. Então, embora aparentemente esteja muito bem, mas é um jogador que está sem ritmo de jogo, que a gente não sabe como é que está. Então eu colocaria o Paulinho aí, embora ele tenha uma identidade... me parece que seja ele e o D'Alessandro sejam os dois desse grupo que a gente está analisando, jogadores com mais identificação com as suas atuais torcidas, vamos dizer assim. Então eu colocaria o Paulinho aí, nesse terceiro nível de cima para baixo. Muito bem.
Henrique, concorda ou não? Embora acho que você vai discordar, mas tudo bem. Eu discordo bonito, né? Eu acho que o Paulinho, ele não se encaixou lá. Eu não tenho os números exatos, mas foi algo que ele fez 5 jogos, marcou 2 gols, 4 jogos, marcou 2 gols. Então, assim, tá melhor do que muito atacante aí, né? Então, e ele é um meio de campo, que agora atualmente vem jogando mais como meia mesmo do que como um marcador, um volante, segundo volante que ele jogava antes. Ele vem jogando mais como meio ofensivo, e acredito que essa nova função dele tem feito muito bem, e ele tá, não digo no mesmo, óbvio, claro que não tá no mesmo nível de quando foi pro Barcelona, jogou lá na China muito bem, mas eu ainda acho que ele tá um nível acima aí, né? Não creio que ele veio pro Corinthians e vai se dar muito bem. Em contraponto, eu colocaria o Cano. O Cano é um ótimo jogador, artilheiro no Vasco, mas vem para um Fluminense também cheio de atacantes, né? Então a gente não sabe ali se ele vai ser titular. Eu creio que sim, mas tem o Fred, tem aí outros jogadores, o próprio William que chegou, não que seja a mesma posição, mas conta também número, né, dos atacantes. E é isso. Então eu não concordo com o Paulinho e colocaria o Cano. Marcos, Cano. Nesse ponto aí a divergência é porque o Cano para mim tá no nível de cima. Pelo que ele pode render nesse time do Fluminense aí. Eu acho que o Fred não consegue manter o ritmo de jogos e o Cano vai ser super importante. Ele mostrou o faro de gol dele no Vasco da Gama. Mas, né, é tudo muito subjetivo, claro. Cano fica ou Cano sobe? No bom sentido, é claro. Então agora você tem que escolher entre Cano e Paulinho. Porque o outro me parece que é fácil. O outro voto do Henrique. Eu se ele não estiver surtando, né? Eu prefiro. Eu acho que o Cano, não sei, tem muita. Não pegou um clube assim, uma temporada, um clube, né, uma temporada de ponta. Vamos ver. Eu colocaria ele aqui, ainda não acho que seria uma grande votação para estar entre as 3 melhores, não. Paulinho talvez também não, mas entre os dois eu sou mais o Paulinho. Então vamos deixar o Cano aqui e vocês têm que escolher mais um aí para baixo, então, sem ser o Paulinho. Essa memória afetiva. Se fosse um torcedor do Inter aqui, o D'Alessandro estaria nesse nível e o Paulinho estaria lá embaixo, mas tudo bem, né? Mas para você ver, pode acontecer, agora, o meu voto agora é pro Rodriguinho. Eu acho que esse é o máximo de nível que ele, né, da pirâmide que ele consegue estar, que também se machucou bastante nos últimos anos, jogou num Bahia e foi rebaixado também, mas no Cuiabá, com o time que o Cuiabá já tem, está contratando peças importantes também, eu acho que ele vai ser muito importante para o Cuiabá. Eu acho que ele consegue, não é elevar gigantescamente, mas é elevar um pouquinho a mais o nível do Cuiabá. Acho que o Cuiabá está agora, depois do Elvis, tem um 10 de novo. Coisa que na temporada passada não teve um 10, né? Um 10 como a gente conhece. Marcos Vinícius, Rodriguinho. Não, o Rodriguinho tá aí, para mim estaria até um nível abaixo, mas aí também poderia estar nesse nível que ele foi colocado agora, então eu concordo com o Henrique do Rodriguinho tá aí mais para cima do que isso, não poderia estar não. E torcer para que ele volte a jogar o futebol que ele jogou tanto no América, né, de Minas, quanto no Corinthians. Então o Rodriguinho tá muito bem aí e torcer para dar certo no Cuiabá, que esse ano vai ter compromissos como nunca teve na história, né? Então precisa conscientizar, sobretudo esse pessoal que a gente falou aqui, o Rodriguinho, o Everton, o Valdívia, de que não podem chegar no Cuiabá imaginando que vai ser mais uma temporada para esses jogadores, com jogos
internacionais, enfim, para eles pode até ser uma temporada comum, que eles estão acostumados, mas para o time não é. A importância dessas disputas para o Cuiabá vai muito além do que talvez eles já tenham disputado como profissionais. Então acho que é importante eles terem essa consciência do quanto vai ser relevante a experiência deles nesse ano inédito para o Cuiabá. Muito bem. Então agora, Marcos, você escolhe o próximo da segunda. Olha, então os 3, é o top 3. Penúltima base. Eu agora vou de Paulinho, então. Pelos motivos que eu já falei, eu vou colocar o Paulinho aí. Não me parece que ele tenha sido a principal contratação. Lembrando que ele foi, né, campeão com o Corinthians, o auge dele já são quase 10 anos. Né? Então é tempo pra caramba para jogador de futebol. Então eu colocaria ele aí nesse segundo patamar. Muito bem. Henrique. Agora eu concordo com o Marcos, acho que ele está em boa prateleira aí. Acho que tanto que o Corinthians fez uma contratação só até agora confirmada, né? Tem esse empréstimo do lateral esquerdo que ainda não foi confirmado, pelo menos até antes da gente começar o programa não tinha sido. Mas o Paulinho foi a única contratação que foi a contratação chave ali, falta só um centroavante agora, pensando em time titular, né? Mas óbvio que para elenco aí vem um zagueiro, precisa de mais uns 2 zagueiros e etc. Mas concordo, acho que o Paulinho agora está no lugar certo. Tecnicamente você não concorda comigo, né? Eu que estou concordando com você, né? Mas tudo bem, né? Mas tá valendo. Exato. É verdade. E agora, ao escolher o segundo, a gente já define, né? Tá no topo, a melhor contratação aí do futebol brasileiro para o ano de 2022. Então já temos agora, Paulinho está em terceiro lugar, top 3, quem seria o segundo, e depois a gente fala, então, vocês comentam um pouquinho da melhor contratação do futebol brasileiro. Quem ficaria aí no segundo patamar? Penúltimo. Sou eu agora? É o Henrique, né? Olha, um jogador que foi... O Patrick foi fundamental para esse Inter, para o Inter que quase foi campeão, que perdeu para o Flamengo na penúltima rodada lá, né, que foi ultrapassado pelo Flamengo e perdeu na última rodada, empatou com o Corinthians, né, e perdeu o título. Aquele Patrick lá foi muito bem. Ano passado foi bem também, mas não tanto que nem a temporada anterior, contra um Nicão que foi a peça-chave do Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, né. O Nicão, um jogador que estava indo para o Inter, e de repente, de última hora, a gente vai dormir com uma notícia, acorda com a outra que ele foi para o São Paulo. Então eu acho que o São Paulo só que se deu bem aí, né? Os dois foram para o São Paulo, mas eu acredito que o Nicão tenha sido melhor do que o Patrick. Então nessa segunda fileira aí eu colocaria o Patrick. Acho que o Nicão na carreira foi mais decisivo. Beleza. Senhor Marcos Vinícius. Para dar emoção, eu discordo veementemente, mas sem dúvida nenhuma o Patrick desses aí é o melhor jogador, é o que tem entregado mais, elevou o nível do time do Internacional, ele dava toda uma dinâmica ao time do Internacional junto com o Edenilson, são os dois jogadores, consagraram uma meninada lá no ataque que se sair do Inter e sem esses jogadores talvez não vão conseguir repetir, vão ser novos Alexandres Patos da vida, que jogaram bem 1, 2 temporadas e depois nunca mais, embora sejam bons jogadores, mas nada extraordinários, mas o Patrick é jogador que eleva o nível do time do São Paulo, dá uma dinâmica aí ao meio de campo que o time do São Paulo não tem, que quase nenhum... O Patrick lembra muito mal, comparando os bons tempos, por exemplo, do Paulinho, com uma característica um pouco diferente, mas lembra com gols decisivos. O Nicão também fez isso, né? Mas o Nicão ele tinha um time que jogava praticamente em função dele, que era um time do Atlético Paranaense, um bom time, mas que dependia
dele fazer os gols e dele estar participando ativamente desse jogo, e ele assim fez, então é uma excelente contratação também para o São Paulo, mas eu vejo o Patrick como um dos grandes jogadores do futebol nacional e com tudo para dar certo no São Paulo, jogando com a meninada também, com muita vontade de fazer a diferença, e com o próprio Nicão lá na frente para colocar a bola para dentro e dar alegria para os torcedores do São Paulo. Eu colocaria o Nicão no segundo e o Patrick como a principal, ao contrário do Henrique. Só para você ter que decidir, Couto Júnior. Eu agradeço, né? Ficou muito bom isso para mim agora. Ficou sensacional. Eu concordo com o Marcos, que ele disse também na parte do Patrick ali, que foi fundamental para o Inter, mas como ele mesmo falou, né? Tinha o Edenilson. Era ali os 2 mais 9. No caso do Atlético Paranaense era o Nicão e mais 10, não tinha jeito. Então eu acho que, né, gol de título, pegando esse recorte que a gente está fazendo de última temporada, o Nicão foi campeão sul-americano, marcando gol na final. Por esse motivo também, eu coloco ele aí. Bom, é uma decisão muito difícil, e eu diria que há um empate técnico aqui, né? Há um empate entre os dois e um empate técnico. Sai do muro, sai do muro. Não, mas eu estou dando agora. Vocês falaram o que quiser, agora é minha vez, poxa, eu preciso construir o meu voto, né? Construir o meu voto, os meus 2 votos, na verdade, que já eram só. Mas a gente está falando aqui de contratação, né? E a contratação, ela tem um viés de futuro, embora, obviamente, a temporada que se passou, o tempo que se passou, é importante. Por isso que eu falei do Felipe Melo, acho que o Felipe Melo é um jogador que não tem mais futuro, não sei, né? Mas tudo bem. Então eu estou nessa linha da importância e do risco, né? O que essa contratação pode ou não pode gerar. Dentro dessa linha, óbvio que as coisas elas não necessariamente se repetem, mas o São Paulo já passou isso com o Pablo. O Pablo era uma grande figura, um grande artilheiro, chegou no São Paulo, não fez nada. Corinthians passou isso com, me lembro o nome lá do argentino, centroavante, me fugiu aqui agora. Bozelli. Bozelli, 20 e tantos gols, chegou no Corinthians, não fez nem 5, sei lá, estou chutando aqui, mas fez muito pouco gol. Mais por conta até do time, não por conta dele. Então ele não tem essa bagagem, ele é uma promessa. Por mais que ele tenha feito um bom campeonato, um ótimo campeonato, uma ótima temporada, não um campeonato, uma ótima temporada, né? Ele é uma promessa. O Patrick não fez uma boa temporada, quer dizer, não ele, o time não fez, né? Vamos falar do time que ele jogou. Mas eu acho que se eu tivesse que optar, se eu tivesse orçamento reduzido para contratar. O São Paulo contratou os 2, então o São Paulo está tranquilo nesse sentido. Aqui nós temos só que escolher. Por isso que eu até digo que é um empate técnico. Mas se eu tivesse um orçamento reduzido e tivesse que optar entre um e outro, na atual situação do São Paulo, que vem de uma temporada ruim, que precisa de jogador, que precisa de liderança, precisa de jogador que coloque o clube, volte ao clube ao patamar que ele merece estar. Eu fico com o Patrick. Mas no empate técnico, assim, porque o campeonato do Nicão foi excelente. E tem essa coisa, né? Joga só para ele, mas o cara joga sozinho também, como foi ontem. Então ele tem essa importância. É só por uma questão desta temporada. Então, de repente, pode ser que o ano que vem a gente tenha aí, né, ao final da temporada, a gente possa dizer, olha, o Nicão foi melhor que o Patrick e valeu a pena. Mais do que o outro, mas antes de começar, eu ficaria aqui, mas assim, numa linha muito tênue de decisão. Então vamos lá. Temos aqui a base, né? Então, vamos falar como ficou aqui nossa construção. Da Alessandro, Valdívia, Jandrei, Rafinha, Everton, Marcelo, Lomba. Segundo andar aí, o Jailson, Wesley Moraes, Alisson, Bruno Alves, William Bigode. Na terceira, o Natan Benítez, Felipe Melo, Rafael Navarro. Na próxima, Ricardo Goulart, o Cano e o Rodriguinho. Na penúltima, o Paulinho e o Nicão. E segundo, nós três aqui agora, né? A melhor, porque eu entrei no fim para decidir, vocês me botaram nessa
bomba aqui para decidir. O Patrick, então, ficou como o tá no topo. Quem tá no topo é o Patrick, jogador agora do São Paulo. Gente, valeu, bacana demais esse novo quadro para a gente poder escolher. E com isso, olha... Eu só queria fazer uma menção honrosa. Posso fazer uma menção honrosa que não está nesse grupo aí que a gente selecionou? Diego Souza. Diego Souza. Sim, foi uma excelente contratação, não foi não? Fala a verdade. Do Grêmio, né? Ele foi dispensado e recontratado. O duro é o Cruzeiro que contrata e manda embora na sequência, né? O Jailson, né? Do goleiro. Então, Jailson. Muito bem, acho que contrata essas duas menções aí são importantes. Sem dúvida alguma. Estão felizes aí com o resultado, moçada? Bom resultado, bom resultado. Tivemos até poucas divergências, né? Foram poucas e eu tô torcendo para que a gente esteja errado em algumas delas. E vou falar especificamente de novo do Valdívia. Tomara que o Valdívia faça um gol, levante a camisa e esteja escrito lá, é para você, Henrique, tá? Desse jeito na arena, né? Ó, é para você, Henrique, né? Eu não defini nada sozinho, hein? Pode colocar aí. Não, mas ele não estaria lá embaixo, só para deixar registrado aqui. Valdívia, eu acredito em você. Faça um bom campeonato, você, Rodriguinho, Everton e todos os demais. Bons campeonatos. Você está lá embaixo, você aprovou. Você aprovou. Eu concordei só. Nosso. Uma construção coletiva. Gente, eu queria fazer uma menção rosa, não vai dar tempo da gente passar os gols aqui, porque essa discussão foi bacana, nosso debate foi bacana, a construção da nossa pirâmide aqui, mas uma menção honrosa ao misto, pela copinha, e principalmente ao Atlético Matogrossense. Uma campanha maravilhosa, com uma vitória, um empate e uma derrota, né, com 4 pontos, ficou por 1 ponto do Bahia, então, assim... o pessoal está de parabéns por tudo isso, por tudo aquilo que fez, beleza? Bom, a gente está chegando bem já no finalzinho do nosso programa. Henrique, muito obrigado, suas palavras de despedida desse programa. Cortou o Henrique? Henrique, não estou ouvindo. Marcos Vinícius, muito obrigado por sua participação, por a sua contribuição aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar. Um abraço para você, para o Henrique, para os telespectadores. E uma menção mesmo ao Atlético Matogrossense, que tirando os grandes times de Goiás, o Vila, o Goiás e o Atlético Goianiense, foi o melhor time, de melhor campanha na Copinha, o Atlético Matogrossense. Então, parabéns ao Atlético e um abraço para todos. Muito bem, obrigadão. Henrique, você está no áudio? Então fala aí, Henrique, rapidamente, dando um tchau aí. Não, quero só agradecer, foi muito bacana a participação, esse quadro novo foi demais. Parabenizar a meninada aqui de Mato Grosso, que foi muito bem. Falar também do misto, né, que contra o Grêmio jogou muito bem, estava perdendo de 1-0 e no final teve um pênalti, acabou 2-0, mas foi uma bela partida, sem contar a copinha como um todo. Gratidão pelo programa, foi bom demais. Eu que agradeço vocês, muito obrigado. Gente, quero agradecer demais o Enner, o Leandro, o Joilson, né, que propiciaram a gente. Nós fizemos um teste aqui ontem para poder colocar esse quadro no ar. Um trabalho bacana de vocês também, tá? Muito obrigado. E então ficamos assim, de meia hora, dar uma melancia. Tchau. Programa Bola e Amigos. Oferecimento Fiat do Brasil.